Bom, estamos de volta com a Hora do Mestre. Vamos dar continuidade ao último bloco dessa primeira parte. E a gente vai continuar analisando o artigo 1º, inciso 1. Agora é a linha C. A linha C fala que constitui tortura constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de sua opção religiosa ou em razão de sua raça. O móvel do torturador é apenas o preconceito religioso ou preconceito em razão de raça. Não está torturando para obrigar a vítima a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, como até então vinha acontecendo. Agora está torturando apenas pelo preconceito. E o curioso é que a gente ouve muito falar em homofobia. São pessoas intolerantes com a opção sexual diferente da sua e acaba causando sofrimento através de perseguição, ameaças, violências. E poderia o legislador ter sido um pouco mais abrangente. E ao descrever esse crime de tortura nessa modalidade, tortura por preconceito, incluir também que constitui tortura a violência empregada por preconceito em razão de orientação sexual, já que esse preconceito é uma chaga que vem sendo noticiada a todo tempo pelos meios de comunicação. Temos muitos episódios de violência contra homossexuais. Mas o legislador, quando descreveu as condutas que são consideradas tortura, não descreveu a tortura por preconceito em razão de orientação sexual. Perdeu uma boa oportunidade. Então, vamos ficar atento, porque não constitui crime de tortura você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de orientação sexual. Então, essa modalidade de preconceito não foi punida como tortura. Temos o crime de injúria por preconceito, mas não temos o crime de tortura. Dando continuidade, a gente vai esgotar nesse quadrinho, porque esse quadrinho ele é bem abrangente, vai dar oportunidade de fechar esse quadro de maneira completa. No artigo 1º, inciso 2, temos o que a doutrina, os estudiosos, chamam de crime próprio. Por que crime próprio? Porque o legislador penal, ao descrever essas condutas proibidas, exigiu do autor do crime uma qualidade especial. E da vítima também. Então tem doutrinador que classifica como crime bipróprio, mas isso interessa mais para os técnicos, para o estudante do direito, para o concurseiro. Para o cidadão de casa, esse detalhe não é tão importante. Mas por que crime próprio? Porque só pratica essa modalidade quem detém a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. Então a gente verifica aqui que no artigo 1º, inciso 2, o crime está descrito como submeter alguém sob seu poder a violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental, com o fim de aplicar castigo pessoal ou medida preventiva. Temos vários episódios que a mídia nacional vem veiculando tristes notícias de que enfermeiros ou cuidadores de idosos acabam agredindo os idosos, batendo a cabeça de idoso na parede, agredindo violentamente porque o idoso não fez as necessidades no local que tinha que fazer. Casos de pessoas que estão estagiando, que querem adotar uma criança e passa um período de convivência ali para ver como é que é a adaptação,
e é flagrada agredindo, intimidando. Tivemos um caso no Rio de Janeiro de uma senhora que estava constrangendo, causando grave sofrimento a uma menina que ela pretendia adotar. E houve inquérito, houve prisão. Esse caso, houve julgamento, mas como é um caso concreto, a gente não vai comentar com muitas minudências casos concretos. Mas o que a gente tem que chamar a atenção é que são vários casos de pais, de pessoas que têm a guarda, pessoas que estão cuidando, que pega essa pessoa que está sob sua tutela e, como forma de castigar, usam de violência, usam de grave ameaça, causando intenso sofrimento físico e mental. Isso deixa de ser um mero crime de maus tratos, que é um crime muito leve, e passa a ser um crime de tortura, principalmente pela intensidade do sofrimento causado. Crimes de maus tratos geralmente não gera esse intenso sofrimento físico e mental. Então a gente vai ter que ter o cuidado de identificar no caso concreto se há a presença de intenso sofrimento físico ou mental. Ainda nesse inciso 2, nesse inciso 2 do artigo 1º, descreve como tortura você submeter alguém sob poder, guarda ou autoridade com violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento, como medida preventiva. E para ilustrar, para fins didáticos, a gente pode chamar aqui o exemplo que ocorreu em São Paulo. Algum tempo atrás, tinha uma equipe da Polícia Militar que estava fazendo um patrulhamento e resolveu fazer abordagens, as famosas blitz, e começou a usar de violência, a agredir os cidadãos, batendo com cacetete na planta dos pés, dando tapa no rosto. Em algum momento chegou até a disparar uma arma de fogo na direção do veículo, atingindo e matando. E tudo isso fazia para que a ordem naquele local, durante o plantão daquela equipe, fosse mantida. Então, para fins de manter a ordem, com medida preventiva, estava provocando esse intenso sofrimento aos cidadãos que naquele momento estavam sob o seu poder. Até o policial militar ficou conhecido como Rambo, foi condenado, cumpriu pena. É um exemplo de tortura praticado por quem tem o poder sobre alguém como medida preventiva. Temos ainda uma outra modalidade de tortura, que é a prevista no artigo 1º, parágrafo 1º. Aqui, ele traz uma mistura de crime comum com crime próprio. Por quê? Fala em torturar pessoa presa ou submetida à medida de segurança. E quem é que pode praticar esse crime? Bom, pode praticar esse crime tanto o policial, o carcereiro, como o particular, conforme a gente vai exemplificar daqui a pouquinho. Mas quem é que pode ser vítima desse crime? É qualquer pessoa que está submetida à prisão, seja prisão civil, seja prisão cautelar, que é prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, seja prisão definitiva, que é aquela prisão em que já há uma condenação por sentença penal transitada em julgado, seja irrecorrível, é a prisão definitiva, é a pena que ele tem que cumprir. Seja o menor que foi apreendido, está na delegacia, está sob o poder do policial, a caminho da delegacia. Seja o menor que já está submetido a uma medida socioeducativa de internação ou medida de semi-liberdade. Todos estes podem ser vítima desse crime. A última modalidade de tortura que vamos trabalhar aqui é a tortura prevista no artigo 1º, parágrafo 1º. Essa modalidade, a lei descreve que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental
através da prática de um ato não previsto em lei, constitui crime de tortura. Primeira observação: se reparar todas as modalidades de tortura que eu mencionei, em nenhum momento se puniu como tortura a maldade pela maldade. Não, sempre foi a maldade visando que o agente fizesse alguma coisa, confessasse, declarasse alguma coisa, praticasse um crime, ou por motivação religiosa, ou por castigo pessoal, ou com medida preventiva. Nessa última hipótese, não. Aqui não importa o que o agente está querendo com essa tortura. O que está querendo se punir nessa última hipótese é a maldade. Só pelo fato de submeter uma pessoa presa a um sofrimento, aplicando um ato não previsto em lei, já há o crime de tortura. Segundo aspecto, é o que a gente deve entender por pessoa presa. Pessoa presa, referida pela lei, é a pessoa que está presa em razão de prisão civil, o devedor de alimentos, pessoa que foi presa em flagrante, presa temporariamente, presa preventivamente, ou se for prisão chamada de definitiva. Prisão definitiva não é prisão perpétua. Prisão definitiva quer dizer que já houve condenação, a sentença condenatória já transitou em julgado, não cabe mais recurso, então o indivíduo tem que cumprir aquela pena. Essa é a prisão definitiva. Qualquer modalidade de prisão submeteu esse preso ao sofrimento através da prática de ato ou medida não prevista em lei, tortura. A mesma coisa se a pessoa que está ali sob seu poder é um adolescente infrator, que está apreendido dentro de uma delegacia, ou sendo levado para uma delegacia, ou que está cumprindo uma medida socioeducativa de internação, ou uma medida socioeducativa de semi-liberdade. Então, qualquer um desses indivíduos podem ser vítima de tortura. Logo, a lei exigiu da vítima, que a gente chama de sujeito passivo, a qualidade de preso. Então, quanto ao sujeito passivo, temos um crime próprio. Mas e quanto ao sujeito ativo? Sujeito ativo quer dizer autor do crime. Quem pode ser autor desse crime de tortura, nessa modalidade de tortura? Pode ser o policial? Pode. Pode ser o carcereiro? Pode. Pode ser o agente do DEGASE, que aqui no Rio de Janeiro são os agentes que cuidam dos adolescentes infratores? Pode. Mas pode ser qualquer um? Pode. Porque é um crime comum. A lei não exigiu uma qualidade especial do autor do crime. Tá, mas vamos entender. Como é que uma pessoa que não é policial, não é carcereiro, não é agente do DEGASE, pode estar prendendo alguém? Pode estar com alguém preso? Perfeitamente possível. O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele dispõe: a autoridade e seus agentes deverão, e qualquer do povo poderá prender quem se encontrar em flagrante delito. Então nós temos, por exemplo, uma hipótese: uma mulher sai de dentro de um matagal, de um canavial, gritando aos populares: fui estuprada, socorro, o estuprador está aí dentro do matagal. Populares se sensibilizam, se inflamam e partem atrás desse estuprador. Aquela turba entra no matagal, alcança o indivíduo dentro do matagal e submete esse indivíduo a um sofrimento físico e mental através de agressões. Fazem o que a gente conhece vulgarmente como um linchamento. Lincha aquele criminoso. Esses particulares
que estão talvez achando que estão fazendo certo, estamos realizando justiça, porque é um estuprador. Eles estão, na verdade, praticando um crime, e um crime muito grave. Tortura é um crime equiparado a hediondo, é um crime que a lei trata esse criminoso de uma maneira mais severa. Então, o cidadão, quando participa de um linchamento, ele pode ser condenado pelo crime de tortura. E mais, e o perigoso é o seguinte, porque já houve caso muito parecido com esse, em que populares, atendendo ao apelo da vítima, entraram no matagal, lincharam o estuprador até a morte. Quando a vítima chegou para ver, viu que não era o estuprador. Mataram o inocente. E descobriu-se que o estuprador estava no meio da turba, agredindo aquele inocente. Por isso que é complicado querer fazer justiça com as próprias mãos, querer abrir mão do processo, que é um instrumento civilizatório, processo que é o mecanismo para você afastar a barbárie e vencer através da argumentação, e querer resolver tudo com as próprias mãos. Logo, o particular pode praticar essa última modalidade de tortura. É um crime comum quanto ao sujeito ativo. Bom, o último detalhe que a gente poderia falar de tortura é uma modalidade prevista no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9455/97. Essa lei dispõe no parágrafo 2º que pratica também, responde pelo crime de tortura, aquele que, tendo o dever de impedir a tortura, se omite. Por exemplo, o delegado percebe que policiais levaram alguma pessoa presa para um canto, para um quarto fechado, e houve gritos de dor e não intervém, não faz nada, quando ele deveria ir lá prender todos por tortura. O delegado responde. Ou quando o delegado não está presente, então não poderia impedir, mas depois ele tem conhecimento que houve a prática da tortura e se omite no dever de apurar. Logo, é a tortura por omissão. O parágrafo 2º pune a tortura por omissão. A pena da tortura é 2 a 8 anos de reclusão e da tortura por omissão 1 a 4 anos. Ok? Senhores, o tema é fecundo, temos muitas questões para tratar, são questões técnicas, mas interessantes. Logo, havendo dúvida, a gente disponibiliza o contato aqui da TVI para vocês nos inundarem com suas dúvidas, que teremos a satisfação de respondê-las. Um abraço e até breve.